Olá, eu sou Mário Linhares e hoje eu tenho a honra de bater um papo aqui com o presidente do América Futebol Clube, Léo Almada, que termina agora o seu primeiro mandato, que foi um mandato de um ano, e na segunda-feira toma posse para um novo triênio. Léo, muito obrigado por esse bate-papo que nós estamos tendo hoje. Eu gostaria, para começar, que você desse uma mensagem rápida de feliz ano novo para todos os torcedores, sócios e simpatizantes do América que estão nos assistindo. Muito bem, primeiro, obrigado pela oportunidade e segundo, desejar a todos os americanos e a todos os cidadãos brasileiros e do mundo um ano feliz, com saúde e paz, basta isso, o resto a gente faz. Isso aí. Léo, 2014 foi um ano de profundas transformações para o América. Você, em 6 de janeiro, você foi eleito para um mandato de um ano, né, em substituição ao presidente que havia renunciado. E foi um ano que você e sua equipe trabalharam bastante para salvar o América. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo que foi 2014, quais foram as grandes conquistas que o América teve. Bom, a gente assumiu, como o Mário já falou, no dia 6 de janeiro de 2014, é um mandato tampão de um ano, tendo em vista a renúncia do presidente que estava na gestão do clube. E encontramos um clube realmente esfacelado, com problemas de toda ordem, uma sede praticamente inabitável, dívidas desesperadas, um contrato assinado no final do ano de 2013 pela administração passada com uma empresa que queria tomar conta do América. Ela queria gerir e comandar a sede, a nossa propriedade no quilômetro 18 da Rio Petrópolis, onde é o centro de treinamento dos Júniors, bem como o estádio Julite Coutinho. E ainda bem que nesse contrato que foi firmado, eles se comprometiam a dar um determinado valor, se não me engano, R$150 mil até o final do ano de 2013 e pagar os registros dos jogadores na federação para que o América pudesse ter condições legais de disputar o campeonato. Quando eu me deparei com os termos desse contrato, juntamente com a equipe que me acompanhou, nós ficamos apavorados, porque passariam a ser os donos do clube. Eles fariam tudo, podiam fazer qualquer negócio, tanto na sede, repito, como em Edson Passos e como na Rio Petrópolis. Mas, felizmente, a cláusula que dizia que eles tinham que pagar 150 mil em determinada data e mais o registro dos jogadores da federação, previa ou dava condições de que, se ela não fosse cumprida, a gente podia denunciar o contrato. Aconteceu que veio o dia deles pagarem, não pagaram e não deram satisfação, e aconteceu que até a véspera do pagamento das taxas para os registros dos atletas da federação, eles também não se pronunciaram. E isso deu condições de nós denunciarmos esse contrato, de botarmos praticamente para fora esse pessoal que, me parece, quis levar uma vantagem em cima do América, achando que ele estava morto. Mas, felizmente para o clube, houve uma mudança de administração e o pessoal que assumiu para tentar fazer o América voltar a ser aquele América de antigamente. Léo, você falou desse início de ano, não é, desse contrato, e houve também, nesse processo todo, uma coisa que a gente já conversando pessoalmente, o América ele viveu uma grande crise institucional, não é, em 2014. Além desse contrato que você herdou, não é, que sua administração herdou, dívidas monstruosas,
houve também um processo muito turbulento que o América conseguiu superar. Qual foi a grande vitória que você teve esse ano? Você, a equipe que esteve contigo, né, e que o torcedor do América, o sócio do América pode se orgulhar? Foi colocar para fora todas as pessoas que se dizem americanos, eu não acredito que sejam, e que comandavam o clube, principalmente na sede, usufruindo de valores que deveriam ser do clube. Como exemplo, davam festas, faturavam uma quantia razoavelmente boa e o clube via uma migalha dessa quantia. Existia o quarto andar da sede nossa, que era explorada por um jogo que todo mundo sabe que é ilícito e que pagava 12 mil reais de aluguel por mês, e o América pagava só de luz por esse ambiente 28 mil reais. Então, olhem que loucura, que irresponsabilidade, para não dizer outra coisa. Alugaram um local, uma sede, um andar do América, que era o quarto andar, onde o pessoal faturava uma fortuna e recebiam 12 mil de aluguel, e só a luz era 2 vezes mais, quase 3 mais o valor. E coisas como essa, a sede sendo ocupada por associados que corriam risco até de vida, azulejos na piscina quebrados, várias pessoas se cortando, banheiros sem a menor higiene possível, fiação aparente, uma caixa d'água lá na cobertura prestes a ruir. Isso chegou a provocar do Corpo de Bombeiros a interdição de grande parte da sede, como também pela Defesa Civil da Prefeitura um outro tanto de interdição. E, pasmem, a polícia tinha determinado que não funcionasse mais o quarto andar da sede com o que lá ocorria. E o pessoal não deu bola. Mesmo com essa determinação da Polinter, continuaram a usar o espaço do América como casa da mãe Joana. Você não conhecia ninguém que entrava na sede, absolutamente ninguém, porque iam para jogar, e a gente teve que deparar com tudo isso. E como conseguimos acabar com essa loucura, o pessoal que se sentiu prejudicado, veja só, torcedores, entre aspas, ou americanos, entre aspas, se rebelaram, porque nós estávamos botando ordem na casa, impedindo que isso continuasse a ocorrer. Eles ingressaram com medida judicial, tentando derrubar a administração do clube, tentando derrubar o conselho administrativo, para reporem as suas forças lá dentro e continuarem fazendo o que faziam do América. Se isso tivesse ocorrido, o nosso clube já estaria falido, fechado como princípio falimentar, e não hoje como ele está. Nós fomos obrigados a fechar o clube para impedir que o mal maior ocorresse. Se rebelaram, mas a justiça ela prevaleceu. Conseguimos demonstrar nas nossas contestações que era uma cambada de aproveitador que só queria manter aquela situação, e com isso nós restabelecemos a ordem no clube e chegamos à conclusão que a saída para o América, como para muitos clubes brasileiros, é usar o seu patrimônio, sabendo como usá-lo, sem se desfazer de 1 milímetro dele, para a reconstrução de um novo clube, no caso do América, uma nova sede. A reconstrução dessa nova sede vai fazer com que o América possa saldar todos os seus débitos, imprimir
uma nova filosofia de trabalho em clubes de futebol e, com certeza, servir de exemplo para os demais. Léo, você falou da nova sede, não é? Esse projeto Nova Sede, o segundo semestre, teve um empenho pessoal seu e também de toda a diretoria, e foi formado um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele é composto pelas principais lideranças constituídas no clube hoje, os principais poderes, não é? E conta para quem está nos assistindo, como é que está avançando, como é que anda esse processo? Não é? Porque fala-se muito e gerou-se uma expectativa, né? As pessoas sempre perguntam como é que anda esse processo, vem aí realmente uma nova sede, o que vai ter ali na nova sede, não é? Quanto tempo esse processo vai levar? Bom, em primeiro lugar, deixar definitivamente claro que o América não está se desfazendo, eu não digo nem de 1 centímetro, nem de 1 milímetro do seu patrimônio. Não vamos vender absolutamente nada. Vamos explorar o nosso patrimônio de cara, dizendo que ele passará a valer muito mais do que vale. Porque tudo que for feito ali, junto ou ao redor da sede, será do América. Se puserem um prego lá, esse prego é do América. Consequentemente, fazendo uma sede nova e ao seu redor, talvez um shopping, não se sabe, talvez uma escola, talvez um edifício de apartamentos, talvez um edifício de salas comerciais. Isso quem vai dizer é a empresa que sair vencedora de uma concorrência que nós estamos abrindo, para que todos apresentem as suas propostas. O que eu devo dizer é que o grupo de trabalho que foi constituído com membros de todos os poderes do clube está trabalhando muito. Já teve pelo menos uns 10 contatos, várias reuniões com diversas empresas, mas como esse grupo de trabalho, como o presidente do clube, pensam no clube, nós ainda não aceitamos nenhuma das propostas, porque nenhuma delas até agora chegou ao que a gente quer. Se fosse fazer de qualquer maneira, já estaria a nova sede sendo construída. Não temos pressa, o clube está rigorosamente em dia com as suas responsabilidades, funcionários receberam tudo até agora, atletas, comissão técnica e todos os prestadores de serviço ao clube estão religiosamente em dia. Isso significa dizer que não vamos fazer de qualquer maneira a negociação. Vamos ter calma, mas acredito que com o andar da carruagem, talvez nesses próximos 60 dias, ou seja, até o final de fevereiro, o negócio esteja fechado, para o bem de todos. Léo, uma grande vitória que você teve também nesse ano foi a reestruturação das categorias de base, né? Que o América, falava-se muito, com razão, que grandes craques passavam pelo América nas categorias de base e eles não chegavam até o time principal, a equipe principal. Eles acabavam seguindo outros caminhos. E hoje você unificou todas as categorias do futebol, inclusive do futsal, em Edson Passos. Conta pra gente um pouquinho o que houve de diferente e que a gente pode esperar para os próximos 3 anos, em termos de categoria de base. Realmente o América estava, sem criticar os meus antecessores, estava muito mal administrado, né? Cuidavam do clube como está tudo bem, está tudo bom, sem a preocupação de restabelecer a ordem, né? De trazer para as categorias de base profissionais gabaritados que realmente soubessem cuidar do clube, de dar a esses meninos uma assistência que eles não tinham. Hoje nós damos aos nossos meninos lá toda a atenção, damos alimentação, damos refeição, damos atenção, que é o principal. Tanto que nas reuniões que nós já tivemos, que não foram poucas, com os responsáveis desses meninos, nós sempre nos preocupamos a dizer que antes de formar um jogador de futebol, nós queremos formar cidadãos. Tanto que o América,
ao se pronunciar na Câmara dos Deputados, na tramitação do projeto que visa dar aos clubes a condição de pagar os seus débitos fiscais federais, o América apresentou 3 sugestões. Uma delas foi a de obrigar que todos os clubes de futebol tenham nos seus centros de treinamento uma escola. Por aí, vocês veem que o alcance que o América quer dar aos futuros atletas. Fazer primeiro cidadãos uma escola, todos os clubes do país terem a obrigação de construir dentro dos seus treinamentos. Por quê? Porque você às vezes vê, e a maioria dos casos, famílias que não têm condição de estar deslocando seus filhos para o treinamento e vice-versa, sem que ele não tenha que faltar à escola, que moram longe. Então, ou o menino deixa de ser um craque, ou passa a não ser um bom cidadão. Então, nós pensamos em conciliar essas duas coisas, tanto que as reuniões com essas empresas que visam construir a nossa sede, a elas eu tenho dito sempre: quero aproveitar da demolição da sede atual o máximo que puder para levar para o nosso estádio Edson Passos e lá construir uma escola. Tenho tido o cuidado de falar com todas as empresas que se habilitam. E nós contratamos agora, para culminar, um excelente e talvez o melhor atleta de futebol que o América já tenha tido de todos os tempos, o seu maior artilheiro, que é o Edu Coimbra. O Edu Coimbra vai coordenar todas as categorias de futebol do América. Ele que começou garotinho, jogando o antigo futebol de salão e hoje futsal lá em Quintino, onde nasceu. Esse eu vejo como sendo uma pessoa ideal para o que o América quer fazer. Esperamos, dentro desses 3 anos que nós vamos tentar dirigir o clube, recolocá-lo não só na primeira divisão, como também formar ou já deixar preparados alguns craques, como recentemente, na época que eu fui dirigente, em 82, 83, 84, fizemos o Jorginho, fizemos o Donato, que hoje é cidadão espanhol, e tantos outros. Então o América vai voltar a ser o que era. Depois eu vou me embora. Léo, você estava falando aí da contratação do Edu e também de Edson Passos, né, do estádio. Antes da gente falar especificamente da ação do Edu e do futebol 2015, 2016, 2017, eu queria falar um pouquinho sobre o estádio, a recuperação patrimonial, né? Hoje o estádio do América, ele voltou, inclusive, a ser aprovado para transmissão, para receber jogos das séries A do Campeonato Carioca, no Campeonato Estadual e também do Campeonato Brasileiro, né? E há pouco mais, há um ano, né? Quase um ano, quando você assumiu, quem entrava lá tinha a impressão de que havia passado por uma guerra, que era uma ruína de guerra, eram ruínas de guerra. Como é que foi feito esse processo de recuperação patrimonial no estádio Júlio de Coutinho? Bom, eu tive quando, primeiro sábado após a minha posse como presidente do América, que eu sempre disse que só ficaria um ano, só ficaria um mandato tampão, que eu queria apenas botar o trem nos trilhos para ir embora, mas felizmente ou infelizmente não foi possível cumprir essa promessa a mim mesmo, porque houve um acidente de percurso e eu tive que continuar lá. Mas a primeira entrevista que eu dei, no primeiro sábado após a minha posse, foi numa segunda-feira, foi na Rádio Globo, um sábado, 3 horas de programa. E eu fiquei decepcionado quando, ao encerrar essa entrevista, o locutor disse: Léo, ou melhor, presidente, será que o senhor vai dar jeito naquela, assim mesmo, com esses termos, naquela coisa horrível que são as cabines de imprensa e banheiro que nem tem, tudo deteriorado,
banheiros horríveis, infectos. Eu tomei um susto porque eu não tinha tido tempo ainda de ir ao estádio. Eu falei, você está me dizendo isso, eu vou acreditar em você. Mas uma promessa eu vou fazer. No primeiro jogo que tiver no Campo do América, a imprensa vai se orgulhar de ocupar as nossas cabines. Porque eu vou dar um jeito naquilo. Aí consegui umas parcerias com alguns amigos e começamos pelas cabines de rádio e TV. Hoje elas são exemplo por aí afora. Começamos a consertar os nossos vestiários, começamos a atender exigências do Ministério Público que estavam lá desde a administração passada e que não foram cumpridas. Começamos a pensar no gramado, começamos a pensar, enfim, em tudo aquilo que antes era tido como um lixo. Locais que poderiam servir de abrigo, de sala para palestras, entupidos de coisas velhas. E nós então começamos a mexer em tudo e ainda estamos mexendo. Mas houve o reconhecimento da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e da TV Globo, que lá comparecendo constataram que hoje o estádio é um exemplo, ainda não está como a gente quer, mas pelo menos é um gramado de primeira linha, são instalações de primeira ordem e mais a gente vai fazer, se Deus permitir. Aquele espaço que tem, para quem conhece Edson Passos, ao lado do estádio, existe uma garagem de ônibus, né? Existe um projeto, né, para que essa garagem de ônibus seja transformada numa ampliação, que aquela garagem pertence ao América, numa ampliação do centro de treinamento. E seria ali que seria construída escola, isso. Como é que é exatamente essa extensão do estádio ali para o lado? Bom, em princípio, em primeiro lugar, deixa eu dizer o que aconteceu. Esse espaço lá do nosso estádio está alugado há muitos anos para uma empresa de ônibus, né? E uma das coisas que eu fiz já foi notificá-los, dizendo que não me interessa mais a permanência deles. Mas tudo pacificamente, apesar de não conhecê-los pessoalmente, parece gente de bem, e já me disse que tão logo eu diga que vou começar a obra, eles tirarão dali os ônibus, tem a menor criação de caso. E, em princípio, pensa-se em fazer um outro campo de futebol, nesse espaço que eles ocupam, que é atrás do placar, atrás das arquibancadas, no placar do América, que é um placar herdado do Maracanã. Tem um espaço, hoje tem um campo pequeno, onde a meninada do América do Amanhã treina, e pretendemos fazer um outro campo ali para ampliar justamente o preparo dessa meninada, que serão os craques do América do Amanhã. Falando de futebol profissional agora, 2014 foi um ano muito difícil. No início havia essa empresa que você falou, né? Tivemos 2 treinadores, um que veio com um contrato, né? E o outro, o Gilson Nunes, se contratou. Não cumprimos o objetivo de acesso, né? E na Copa Rio montou-se um time muito competitivo que praticamente, né, até o último jogo com o Madureira, né, ele vinha disputando, ele era um dos favoritos para vencer a Copa Rio, que era seu objetivo. 2015 manteve-se essa base e veio a contratação do Arthurzinho, do Edu, né? Quais são os seus planos para 2015? E não só 2015, mas para esse ciclo de 3 anos que vem por aí. Bom, em primeiro lugar, recolocar logo o América na Série A do Campeonato Estadual, né? E recomeçar de novo acessando a Série D de dado do Campeonato Nacional, para depois passar para C, para depois passar para B. E aí eu vou embora e quem vier me suceder, se Deus quiser, passará para a Série A do Nacional. Então, com essas experiências que você já falou, pegamos uma
comissão técnica em jogadores feitos pela tal empresa que a gente teve que mandar embora. Com a saída dessa empresa, nós tivemos que formar uma nova comissão técnica, mas mantendo esses jogadores, porque os contratos estavam em vigor. Só com a mudança da comissão houve uma pequena melhora, mas não a melhora que a gente queria, como aconteceu na Copa Rio. Copa Rio, nós mudamos não só a comissão, como também praticamente todo o time. Time feito pelo Ailton, a justiça tem que ser feita, e pelo José Reis. Eu dei plena liberdade para que eles formassem a equipe, como é meu hábito de fazer. Eu dou sinal verde, eu dou plena liberdade para os profissionais que o contrato trabalharem. Se eles não corresponderem, serão dispensados. Mas eu não me intrometo no trabalho profissional de cada um. Por exemplo, você, eu jamais estaria no teu lugar me entrevistando, porque eu não sou jornalista, não sou entrevistador. E assim eu ajo no futebol desde que me encontro nele, apesar de ter ficado afastado muito tempo. Então demos liberdade ao Ailton e ao José Reis para fazer um time competitivo, e fizeram. Lamentavelmente, não tivemos sorte na última partida, que dependia um empate para a gente continuar, e perdemos de 2-1, mas não adianta relembrar o passado. Vamos agora pensar no presente, razão pela qual eu novamente constituí uma nova comissão técnica. Chamei o Edu Coimbra e ele disse, não, com o maior prazer eu vou assumir o nosso clube, porque pensam que o Edu é Flamengo, não é. O Edu foi quando começou a vida dele. Hoje o Edu é americano. Isso dá uma vantagem extraordinária, porque além de bom profissional, o coração também trabalha. Ele aí indicou o Arthurzinho, a indicação do Edu, porque o Arthurzinho, como todos sabem, foi um excelente atleta do Bangu, depois jogou no Vasco da Gama, quando o Edu foi treinador do Vasco. Arthurzinho foi atleta do Edu. E tem um handicap, eu posso considerar como handicap extraordinário, em termos de positivismo, de dedicação, de vontade, que é, apesar de ser do Rio de Janeiro, nunca ter treinado um time do Rio de Janeiro. Arthurzinho foi campeão 7 vezes, no Norte, no Nordeste, no Sul do país, mas jamais treinou, mesmo sem ter sido campeão, jamais foi treinador de um clube no Rio de Janeiro. E a vibração dele, quando o chamamos e o convidamos para treinar o América, foi de pessoa que nunca tinha visto um doce, com tanta gana. Vocês estão me dando a oportunidade que eu tanto queria, treinar um clube do Rio de Janeiro e conseguir um título aqui, coisa que eu almejo há muito tempo. E também dei a eles a mesma liberdade de formar o elenco, sendo que o Edu endossou as indicações que tinham sido feitas pelo Ailton, dos atletas que nós deveríamos renovar o contrato. Então todos aqueles que nós podemos manter, nós mantivemos. E agora eles vão formar o restante, porque a Federação de Futebol, nesse novo regulamento, estabeleceu um limite de 28 atletas com condições de jogar. Nós então já temos 11, vamos trazer mais 17. Essa é o primeiro trabalho dessa equipe, que já o Dr. Álvaro Chaves, médico, continua, mas já trocaram e continua também o Ricardo Cruz, preparador de goleiro, mas o resto da comissão técnica está todo mudado. E a apresentação dessa nova comissão será no dia 6, às 8 horas da manhã, no nosso estádio Giulite Coutinho. Quem quiser comparecer, pode comparecer, porque não vai pagar ingresso para entrar. Os portões abertos, então, na estreia do América?
Não, não é na estreia, não, na apresentação. Ah, na apresentação. Da comissão técnica, certo, né? Então confirma a data de apresentação? Dia 6, terça-feira, às 8 da manhã, no estádio Julite Coutinho, em Edson Passos. Ótimo. Para finalizar nosso bate-papo, eu queria... Você é uma pessoa muito positiva, uma pessoa quem tem a oportunidade de conviver com você, te ver sempre alegre, bem-humorado, e você tem uma disposição de trabalho também que é impressionante. E hoje, quando a gente começou a se preparar para essa entrevista, a gente estava falando sobre a sua mesa aqui, né? Mesa lotada de papel. Nós estamos aqui na sede do instituto que você preside, né? E você comentou comigo que desses papéis todos aqui, quanto por cento disso aqui é de América? 90%. 90%. Hoje, quanto que você dedica do seu tempo para o América, Léo? Praticamente 2/3 do dia, né? Porque, infelizmente ou felizmente, como eu sempre digo, eu presido uma instituição nacional, né? E não posso deixar também de dedicar para ela algum tempo. Mas o América, quando eu entro numa briga, é para ganhar. Eu não entro em briga para perder, né? E fui cair na asneira de aceitar, depois de muita imposição dos colegas, amigos americanos, o mandato tampão, que redundou nisso, mais 3 anos, né? Então eu vou continuar nessa luta, espero que Deus me dê força e saúde para fazer tudo que eu desejo pelo América, mas em momento nenhum prejudicando a instituição que eu comando desde a sua fundação em 5 de outubro de 88. No dia que se promulgou a Constituição da República, nós fundamos esse instituto que eu presido e nunca me deixaram sair da presidência. Não porque eu seja competente, porque eu trabalho muito, como o Mário falou. Então me pegam, não, você é competente, conversa fiada. É que ninguém quer nada. E aí me seguraram esses anos todos. Léo, quero agradecer muito esse papo que nós tivemos e quero te desejar muito sucesso em 2015, em 2016, em 2017 e por aí vai. E gostaria de, em nome da torcida americana, em nome de todos os sócios, de todas as pessoas que simpatizam pelo América, parabenizá-lo por esse excelente trabalho que você vem fazendo e torço muito, como eu já disse, que o América possa voltar para a Série A, como você disse, Série D do Brasileiro, Série C, Série B e por aí vai. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário, eu que agradeço e tenho que ressaltar que esse aparente sucesso deve ser a minha equipe, não é a mim. Eu formei uma equipe com aqueles que me impuseram a aceitar, eu também os coloquei nessa condição de um sacrifício grande e todos eles têm tido. Daí a razão desse sucesso, por enquanto, que você menciona, tá? Um abraço a todos. Tchau. E agora, dia 5, segunda-feira, 19 horas, Léo Almada assume mais um mandato, agora o triênio de 2015, 2016, 2017, na sede do Clube Municipal, né? E, como já disse, muito sucesso e um grande abraço para você. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima.